Então já abra comigo lá, Jó, capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens chamado Crescendo em Fé. Então nas últimas mensagens nós falamos sobre provação para a maturidade, como as dificuldades nos levam a ter uma fé mais madura. Depois nós falamos sobre perdas para uma fidelidade, aqui onde nós tratamos de idolatria. Nós tratamos de ídolos, como Deus derruba ídolos, para que a gente se mantenha fiel ao nosso Senhor. E hoje eu quero falar sobre do caos para uma prioridade. Como Deus usa o caos nas nossas vidas, para que a gente coloque ele em prioridade. E meus queridos, o livro de Jó é um livro muito complexo. Tá? É um livro onde o justo sofre, é um sofrimento que vem porque Deus permite. Não é um livro fácil quando nós lemos. A gente fica espantado. A gente se pergunta por quê? Por que esse homem sofreu o que sofreu? Por que o Deus que dizemos que tanto nos ama o seu povo, ele permite tanto mal? Acaba sendo um livro que, para os que não conhecem a Deus, usam como argumento contra Deus. A mensagem desse livro e todo o enredo não é fácil de engolir. Mas entendemos que se o livro de Jó consta na Escritura, é porque alguma mensagem o Senhor quer deixar para a sua igreja. Seja em um âmbito particular, que toca nas nossas vidas, como um âmbito maior, que é toda a história da obra de redenção de Deus para o homem. Eu quero falar com a igreja hoje sobre o caos. O caos que chacoalha a vida do crente. O caos que faz com que o contexto se altera de forma tão abrupta, como nós acabamos de cantar. Tudo está bem e de repente tudo fica mal. E como Deus é glorificado a partir disso em nossas vidas. Nós vamos ler Jó, capítulo 1, Jó, capítulo 2. Não se preocupe, são capítulos curtos. Porque vai falar assim, nosso pastor já vai fazer a gente ler 2 capítulos. São capítulos curtos. E não se preocupe, porque base do nosso sermão vai ser todo o livro de Jó. Então eu quero utilizar de todo o livro para que a gente chegue à nossa compreensão, à nossa mensagem de hoje, tá? Então vamos ler Jó, capítulo 1. Diz assim então a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas se estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando
e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também esse ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos da carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó ouviram todo esse mal que havia caído sobre ele, vieram cada um no seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos, não reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa história. Obrigado, Deus, por chegar até o nosso conhecimento, Pai, como o Senhor tem o controle de todas as situações. Jó sofreu. E tem gente nesse momento, Pai, nessa igreja, que está sofrendo. Que diante dessa mensagem, Deus, possamos encontrar o consolo no Senhor. Que diante do caos, a gente pode, Deus, encontrar o Senhor e descansar e ter paz com o Senhor. E assim, Deus, colocá-lo como prioridade na nossa vida. Assim nós oramos te pedindo, Pai, que dessa mensagem, Pai, possa o Espírito Santo agir na vida dessas pessoas, Pai. Na vida de quem está aqui na nossa igreja e na vida também de quem estará assistindo na internet, Pai. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu quero fazer para a igreja: você sabe lidar com o caos? Consegue se manter firme no Senhor quando tudo está mal? A história de Jó é uma história triste. Nós acabamos de ler 2 capítulos, porque a gente leu 2 capítulos porque eu gostaria de mostrar para a igreja como era a vida dele antes e como a vida dele passou a ser depois que Satanás tocou na vida dele. Jó, a história de Jó, ele se passa fora de Israel, na região ali leste e sul, na região ali de Edom, mas muito antes
da existência de Israel. Acredita-se que Jó tenha vivido ali na época dos patriarcas. Porque aqui no capítulo 1 a gente viu um homem que sacrificava, a gente vê um homem que fazia holocausto, né, pelos seus filhos, e isso era um comum antes de Israel. Aliás, em todo o livro de Jó, a gente não vê o nome Israel. Por isso acredita-se que ele tenha vivido antes, na época ali de Abraão. É um homem que tinha tudo. Era muito rico, uma grande família, muitos serviçais e vida com Deus. Homem íntegro e reto, temente, o maior de todos do Oriente. Se desviava do mal e fazia aquilo que era justo. Mas uma conversa acontece. No âmbito celestial, nós vemos um diálogo que coloca o servo justo à prova. Satanás chega com a sua astúcia, mas percebam algo no texto. Perceba que é Deus que aponta Jó como exemplo de integridade. É Deus que começa essa conversa com Satanás. Satanás argumenta que tais circunstâncias é o que faz com que aquele homem se mantenha fiel. Primeiro os bens e a família, depois a saúde. Deus então permite nas duas vezes que o mal venha sobre ele. Os bens são perdidos. E percebam até mesmo a ligeireza do texto. Quando um falava, ele perdia outra coisa. Quando o mensageiro terminava, olha Jó, você perdeu isso. Já chegava outro e dizia, Jó, você também perdeu isso. Então o caos sobre a vida de Jó foi uma forma rápida, foi sem recuperação. Era um tombo atrás do outro. Filhos que morrem de uma vez e depois, no segundo capítulo, tumores malignos que fizeram parte ali do corpo dele. Não sabemos, meus queridos, as razões do caos na vida de Jó. Ao longo da história, pessoas tentam descobrir o porquê Deus permitiu que isso acontecesse. Deixar que Satanás fizesse o que ele fez. Deus não está sendo testado por Satanás, porque ele conhecia o final da história de Jó. Ele sabia o que Jó faria durante o processo. Ele sabia como Jó se portaria na sua angústia. Deus não está entrando na provocação do diabo, mas é o diabo que está sendo iludido por ele mesmo. A presença do maligno no tribunal de Deus, recebendo permissão, ele já nos ensina que Satanás ele age naquilo que Deus permite. Ele é limitado. Martinho Lutero uma vez falou que Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Não há luta de igual para igual. Satanás não está lutando de igual com Deus. Não é uma queda de braço, porque Satanás não é nada perto do nosso soberano. Mas e Jó? O que Jó tem a ver com isso? Repito, não sabemos as razões do caos que acontece na vida do justo. Mas sabemos que uma vez que isso acontece, é porque Deus permite. Pois Ele é soberano sobre tudo. E que há algo e um propósito por trás de tudo. Nesse âmbito, no olhar de cada eternidade, nós não compreendemos. A gente confia e a gente descansa pelo poder da fé, mas nós não compreendemos. Agora, no olhar da outra parte, a parte celestial, há razões que nós desconhecemos. A resposta está no céu e está com o nosso Deus. E perceba que não era culpa de Jó. Jó era justo a todo momento. O autor está querendo dizer que Jó era justo. Mas as coisas, o caos veio sobre a vida dele. Jó sofreu, você sofreu e talvez ainda sofre. E é aquela mensagem, né, que às vezes a gente deixa, que faz parte da vida. Nós não estamos isentos. Dói, mas era para acontecer. Mas eu quero deixar nessa manhã para a igreja que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória da eternidade. Nós fazemos parte de uma história muito maior, de um processo que Deus está preparando e agindo em nossas vidas. Às vezes nós não entendemos. O egocentrismo do homem, o orgulho humano, nos faz querer reivindicar de Deus que nós não merecemos sofrer. Que uma vez que nós somos obedientes, a gente não deve sofrer. A gente não pode ter dificuldade. Não podemos sofrer porque a gente está em Cristo. Eu não quero nenhum mal, não quero nenhum caos sobre mim. Nós queremos falar isso para um Deus que enviou seu Filho para sofrer em nosso lugar. Para ser torturado e morto injustamente. Para ser maldição.
Ele levou sobre si as nossas chagas. Que nós queremos ensinar a Deus quem merece ou não merece sofrer. Os sofrimentos da cruz ultrapassam qualquer sofrimento da terra. Por isso eu pergunto, o que nós aprendemos com o chacoalhar da nossa vida? Nessa manhã eu quero que você entenda com convicção que nós não sabemos o porquê do caos na sua vida, mas que Cristo te ajudará a suportá-lo. Deus te dará graça na triste circunstância que você está para permanecer. E você aprenderá muito com isso. E uma vez que você aprende, você coloca Deus como prioridade da sua vida. Jó dava prioridade a Deus, ele temia, mas podemos afirmar com afinco que Jó, no final do processo, não era o mesmo Jó do início do processo. E Deus foi glorificado nisso. Aí a pergunta, o que aprendemos com o caos? De forma breve, eu quero trazer 4 coisas, 4 pontos que nós aprendemos com o caos que vem sobre nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus permite o caos para aprendermos que nada do que temos é verdadeiramente nosso. Nada do que temos é verdadeiramente nosso. O capítulo 1 e o capítulo 2, que eu fiz questão de ler, porque eu tive que mostrar toda a narrativa do que aconteceu, da vida boa de Jó com a catástrofe que aconteceu depois. Então é um homem justo, rico, com uma família, tá tudo bem na vida dele. E de repente, várias situações, várias cenas, um atrás do outro. O mensageiro está falando, você perdeu isso, chega outro. Não deu tempo nem dele descansar de uma derrota, de uma perda, e já tinha outra avisando que ele estava perdendo, né? E Jó é provado, meus queridos, nos 4 pilares que sustentam a vida de alguém: saúde, família, casamento e dinheiro. Essas são as bases da vida de um homem e de uma mulher. Perceba que se uma delas não está bem, atingirá todos os outros. Jó é atacado em tudo, perde todos, rápido, sem pensar. E a sua resposta no versículo 21 a esse drama mostra o que alguém que está no Senhor raciocina. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina dizer isso depois de perder seus bens e família. Imagina você perder o seu filho e você dizer, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não respondeu isso porque era um homem muito crente. Mas ele afirmou isso para mostrar quem realmente está no controle. Jó não perdeu a fé, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó bendizia ao Senhor na prosperidade e agora ele está bendizendo ao Senhor nas dificuldades. O leitor de Jó precisava saber como esse Jó, como essa fala de Jó, que ele diz aqui, como realmente pode tocar na vida do leitor, de se manter intacto. É difícil? Com toda certeza. Por isso que só alguém com uma fé igual a de Jó, para se manter firme diante da dificuldade. E isso nos faz lembrar de que, como Deus, ele é o único verdadeiro dono de tudo. E ele pode dar, como ele pode tirar. Queridos, é como se fosse um contrato de aluguel. Quando você aluga, você não é dono. Você, locatário, você não é dono. Você pode pintar a casa, arrumar aqui, arrumar ali, pode trazer quem você quiser para morar. Mas você exerce a posse, você não é dono daquele imóvel. Mas uma vez que o dono pede de volta, dentro dos contratos, dentro do que foi firmado no contrato, uma vez que o dono pede, você tem que devolver. E assim é com Deus, porque não é seu. Jó reconhecia bem que quem estava por trás de tudo. Ele sabia a quem pertencia. Pois, por mais sofrido que estivesse, por mais doloroso que o coração dele estava, a sua alma estava convicta que Deus apenas levou o que dele sempre foi. Quando entendemos isso, nós sabemos lidar melhor com o caos. Não estou dizendo, meus queridos, que você não vai sofrer. Porque você vai. Dar um brinquedo para uma criança
de outra criança e depois tira dela e para devolver para a dona original, vê se ela não vai chorar. Nunca foi dela o brinquedo, mas ela chora, porque sofre, a perda traz sofrimento. Todavia, uma vez que a gente desapega, e quando eu falo aqui desse desapegar, eu não falo no sentido afetivo, mas no sentido de domínio, de soberania sobre algo. Quando a gente se desapega de algo ou alguém e conformamos que estes pertencem a Deus, quando a nossa vida é chacoalhada, a nossa conduta é diferente. Deus é glorificado quando temos e será ainda mais quando não temos. Nós descansamos, pois acreditamos no plano maior de Deus. Às vezes a sua vida precisa do caos, para você aprender quem é que manda na tua vida. Que você é regido por Cristo, que há uma soberania sobre você. Deus permite que algumas coisas aconteçam para retornarmos à prioridade. Deus permite o caos no seu casamento. Deus permite o caos na vida dos seus filhos. Deus permite o caos no seu emprego. Jó não recebeu o que recebeu por estar apegado a essas coisas. E mesmo assim, ele perdeu tudo. Imagina nós, que nos desestabilizamos tão facilmente quando perdemos algo ou alguém. É no chacoalhão da vida que os ídolos dos nossos corações são derrubados. É perdendo que valorizamos o que ganhamos de Deus. E nós ganhamos aquilo que a gente menos merecia, a salvação em Cristo Jesus. Toda essa terra, ela é instável. Toda essa terra, meus queridos, vive todos os dias seus problemas. Mas quando nós descansamos na promessa, quando nós descansamos em Cristo, nós encontramos paz, até mesmo naquilo de mais aquilo que a gente mais valoriza e a gente perde. Uma vez em Cristo, nós sabemos lidar com isso, porque a gente aprende que nunca foi nosso. O futuro filho que eu vou ter, ou futura filha, eu tenho que, antes de ser pai, eu tenho que entender que nunca vai ser meu. É de Deus. Se Deus quiser tomar, é a vontade dele. Mesma coisa, as nossas propriedades, os nossos bens materiais, o teu emprego, o teu marido, a tua esposa, se Deus quiser levar, se Deus quiser tomar, é dele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É difícil, é muito difícil lidar com a perda. Mas uma vez que nós encontramos essa verdade e descansamos em Cristo, nós sabemos lidar, nós sabemos dar a volta por cima de uma forma mais fácil. Em segundo lugar, além de aprendermos no caos que tudo que a gente tem não é nosso, nós aprendemos também, meus queridos, no caos, que nós não teremos as respostas para todas as nossas perguntas. No finalzinho do capítulo 2 aparecem os 3 amigos. E os 3 amigos têm um momento de luto com Jó. Mas depois do capítulo 3 até o capítulo 37, aí praticamente 90, 85% aí do livro de Jó, há a discussão dos 3 amigos, depois aparece Eliú no meio da conversa, e todos fazem perguntas, algumas até mesmo com tons de acusações contra Jó, para tentar descobrir o que aconteceu. Será que Jó pecou? Será que ele está escondendo algo? O que está havendo? O caos, meus queridos, nos leva a questionar e encontrar o problema. O que foi que eu fiz? Onde eu errei? Vemos no testemunho de Jó que nem sempre é por algum motivo que o justo sofre. Ele não perdeu a fé na tribulação. Quando ele foi tirado, ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O problema era ele? Nos 2 primeiros capítulos, a gente vê que o problema era Jó? Não. O problema não era ele. Por isso que o autor quis tanto especificar o que ele tinha e como ele era. Porque o problema nunca foi ele nunca foi o culpado. A Escritura mostra que nem sempre há um motivo para os eventos das nossas vidas. Mas não queremos saber disso. A gente tem que tentar encontrar a causa. A gente sempre tem que tentar encontrar o culpado. Será que fui eu? Será que foi uma outra pessoa? Será que foi Deus? Foi Satanás? Aqueles 5 homens, que é Jó, os 3 amigos e Eliú, e todos os outros que existiram e leram a história desse homem, não obteve as respostas das razões por que Jó sofreu.
Porque quando, então, a nossa vida está passando por tempos difíceis, a gente tenta encontrar respostas. Por que queremos achar sempre um culpado? Não é errado questionar. Mas, até quando a gente vai passar se perguntando por que essas coisas acontecem em nossas vidas? Nem tudo é revelado a nós. Nem tudo é detalhadamente explicado a mim e a você. Deus não está preocupado em passar detalhes minuciosos do que acontece ou não na sua vida. Porque se assim fosse, ele não seria Deus. Ele seria um funcionário, ele seria um empregado, ele seria um mordomo. Não é um empregado que chega para o chefe e fala assim, eu fiz isso, dá o relatório detalhadamente. Se Deus tivesse que dar os detalhes de tudo que ele faz para nós, ele não é Deus, ele é mordomo, ele é funcionário. E Deus não é assim. Sabe aqueles que sempre estão passando, dando satisfações. Deus não é assim. Não é assim com Deus. Nós é que somos mordomos dele. Não encontramos, meus queridos, respostas para as coisas que acontecem em nossas vidas. Talvez você não terá resposta do porquê Deus levou o teu filho. Talvez você não terá nunca resposta do porquê Deus levou teu pai, tua mãe, seu marido, sua esposa. Você nunca saberá o porquê de milhões e milhões de pessoas. O porquê que foi justo você a vítima de uma doença rara, incomum. E normalmente você vê essas pessoas que têm essas doenças raras e você vai conversar com essa pessoa e fala assim, nossa, bilhões e bilhões de pessoas no mundo, por que foi acontecer comigo? Nós não sabemos as razões do porquê essas coisas acontecem. Dificilmente você saberá por que raios de uma hora para outra, num piscar de olhos, você perdeu tudo o que tinha. Nós tivemos agora recentemente, eu vi um vídeo que me tocou. Tivemos recentemente o ciclone, né, que passou aqui na região sul. E eu vi um vídeo de uma mulher que tinha uma casa bonitinha, bem feitinha, bem construída. E nunca tinha passado ciclone. Ciclone, embora passe no sul, não é comum passar. Não lembro nem qual foi a última vez que se passou aqui no sul. E de repente ela tinha uma vida, todos lá os seus móveis, a sua casa, e ela mostrou no vídeo como era a casa dela antes. Depois ela mostrou como estava durante o ciclone e como aconteceu depois. E tudo que ela falava no vídeo era, eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Ela não esperava, nunca, dificilmente, ela esperava que um ciclone fosse acabar com a vida dela. E acabou. Agora a pergunta fica, por que razão esse ciclone passou? Nós não sabemos. Existem perguntas que a gente nunca vai ter a resposta. Nem sempre achamos. As respostas se encontram, meus queridos, em um lugar que não é acessível a nós. E uma vez que não entendemos e não sabemos as razões, o que nós podemos fazer? Ficar tentando achar um culpado ou descansar em Deus e crer que esse mundo jaz no maligno mesmo. Esse mundo foi tocado em todas as áreas pela queda, seja a nossa saúde, seja a moral, seja a sociedade, seja tudo foi tocado pelo pecado e a gente só tem que confiar que um dia Cristo vai nos resgatar, vai nos tirar desse tempo de solidão, esse tempo de sofrimento. Ou a gente vai ficar perguntando, sabe um evento muito semelhante ao que eu estou dizendo aqui? Lá em João 9:1-12, quando todo mundo vê um cego, os discípulos vê um cego, aí eles chegam em Jesus e falam para Jesus, viu, mestre, quem que pecou para esse homem nascer cego? E fica todo mundo perguntando, quem será que pecou? O que aconteceu para ele nascer cego? Ou será que foi ele? Ou será que foram os pais dele? Quem será? Quem é o culpado dessa catástrofe na vida dele? Aí Jesus diz, nem ele pecou e nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. A pergunta dos discípulos reflete o pressuposto comum no judaísmo de que todo sofrimento está ligado a um pecado. E nem sempre é. Jesus diz, nenhum dos dois. Mas isso aconteceu para que manifeste as obras de Deus. E Jesus curou aquele homem. E aquele homem começou a dar testemunho do que havia acontecido. E muitas pessoas que tiveram esse testemunho acabaram se aproximando de Cristo depois. Essa passagem mostra que Deus, em sua sábia
e misteriosa providência permite que os seus filhos passem por sofrimentos para poderem experimentar da misericórdia e do poder de Deus. Nos questionamentos, meus queridos, nós temos dois caminhos a trilhar. Ou viver na amargura da vida, nas correntes pesadas da culpa, nas trevas, na depressão e tentar encontrar os porquês da vida, culpando Deus, culpando pessoas, culpando a si mesmo, ou seguir o segundo caminho, que foi tomado por Jó, descansar nos planos do Senhor. Nos versículos 2 do capítulo 42, depois de toda aquela discussão, Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós não estamos protegidos de sofrer. Contudo, estamos protegidos de caminhar desiludido nessa vida, caída e corrompida pelo pecado. Uma vez em Cristo, os nossos olhos da fé se alinham com a visão celestial e o nosso foco muda de direção para a pátria celestial que nos pertence. O sangue do Cordeiro te lavou e te purificou, te trouxe a salvação, não para você procurar as respostas de todos os questionamentos, de todas as suas dificuldades, mas foi para te dar graça e te dar segurança de que um dia você não vai precisar ficar fazendo essas perguntas. Cristo morreu para te salvar. Cristo morreu para te preparar para uma eternidade de relacionamento e de um contexto que não há mais perdas, não há mais luto, não há mais morte, não há mais sofrimento algum. Em terceiro lugar, nós aprendemos que quem está em Cristo, ou melhor, em terceiro lugar, nós também aprendemos que Deus permite o caos para aprendermos quem realmente somos e quem Deus é. Quando nós estamos em Cristo, nós aprendemos quem nós somos. Na calmaria, nós temos um tipo de fé. Mas nas tempestades, nós temos outra. Por quê? Basta ver frequência de igreja. Tem alguns que, se você vê que está sofrendo, não aparece na igreja. Mas quando está tudo bem, é assíduo. Todo domingo está aqui. Por que nós temos tipos de fé tão distintas assim? O livro de Jó nos ensina que mesmo no caos, nossa fé precisa permanecer intacta. Não só intacta, mas em constante amadurecimento. Jó, por 2 vezes, permaneceu o mesmo nesses 2 primeiros capítulos. Ao longo do livro, de toda a discussão, ele sofre, ele questiona, mas manteve a mesma fé que ele tinha na bonança, de quando estava tudo bem. Mas o mais interessante de todo esse processo que Jó passa é que ele acaba entendendo quem ele é no meio de todo esse caos e quem Deus é para ele. No caos nós nos colocamos no nosso devido lugar, enquanto Deus mostra para nós quem ele é. E isso começa a ser evidente nas primeiras respostas de Deus a Jó, a partir do capítulo 38. E lá, Deus levanta a questão no versículo 4 do capítulo 38. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Jó, quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Jó, quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Deus está falando para Jó, para mim e para a igreja hoje. Quem é você para me cobrar de alguma coisa? O Senhor questiona Jó nesse capítulo, se ele tem o conhecimento ou a habilidade para governar os elementos da criação, que ele regula constantemente. Deus está dizendo para Jó, você sabe ou entende como é governar a criação e todas as criaturas? Você quer ensinar o meu trabalho, Jó? O livro de Jó não é só sobre ele, mas é sobre Deus, de quem está no controle de tudo. Lembre-se que foi Deus que teve a iniciativa de toda essa conversa. É Ele que permitiu. O caos nos faz repensar em quem nós somos e como nós estamos agindo. As dificuldades nos ensinam e modelam o nosso caráter.
Amados irmãos, é no furacão que nós aprendemos o nosso lugar. Por isso, muitas situações de nossas vidas, não há mais nada do que possamos fazer a não ser confiar em Deus. Não é nas nossas forças que a gente resolve todos os nossos problemas. Não há todo o dinheiro no mundo que afaste os problemas. Nós vimos recentemente, na Covid-19, uma catástrofe que aconteceu no nosso planeta há 2 anos. Teve pessoas ricas que morreram. Pessoas saudáveis que morreram. Pessoas das mais influentes que morreram. O caos nos ensina que nem tudo é pelo dinheiro, nem tudo é pela nossa força, nem tudo, mas é tudo pela misericórdia de Deus. É por Ele, pelo amor dEle. Não há nada que possamos fazer a não ser confiar nele e ser moldado à imagem e semelhança de Cristo nas dificuldades, no luto, na enfermidade, na perda. É no caos que somos provados, testados. É no caos que a nossa humildade é aperfeiçoada. É no caos que perdemos coisas que valorizamos tanto para termos o que é necessário ter. É no caos que perdas acontecem para estarmos prontos a desfrutar do que pode ser muito melhor preparado por Deus. É o caos que nos fazem dar mais prioridade e comunhão com o nosso Senhor Jesus. Por isso o tema de hoje, o caos que leva à prioridade. Uma vez John Stott disse que o sofrimento é a chave para a compreensão mais profunda de Deus. Em último lugar, para encerrar, uma vez que o caos nas nossas vidas chacoalhar, tá tudo bem, de repente fica tudo mal. O que a gente aprende com isso? Primeiro, que nada é nosso. O segundo ponto é de que, uma vez que tudo não é nosso, né, o segundo ponto, deixa eu ver aqui, que eu já esqueci o segundo ponto, é que nós não teremos as respostas de todas as nossas perguntas. Terceiro ponto é que a gente acaba sabendo quem nós somos e quem Deus é. Para chegar no quarto ponto, que é no caos que nós aprendemos, meus queridos, que nós precisamos de Deus. É no quarto ponto que nós aprendemos que o caos nos faz a conhecê-lo verdadeiramente. Capítulo 42. O Jó, depois da tribulação, deu o mesmo de antes. O Jó, ainda ferido e quebrado, não é o mesmo do Jó das riquezas. A fé perdurou, mas não era a mesma. Era um outro Jó. E nós vemos, meus queridos, no capítulo 38 do versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O caos leva à comunhão. Pode parecer irônico e contraditório, mas o caos te leva ao sossego, ao refúgio, à esperança. É na sarjeta da vida que desfrutamos de um poderoso agir de Deus, quando estamos dispostos a isso, com certeza. Sofrimento é a oportunidade de um encontro mais profundo com Deus. Perceba que no final do livro, ele não pede nada a Deus. Ele não pede nada. Ele, no contexto, mostra aqui que ele está intercedendo pelos amigos. No final do livro, ele perde tudo. Ele tem aquela conversa com Deus, ele tem um impacto com Deus, ele não pede nada. O que ele faz é interceder por amigos. E mesmo assim, Deus restaurou a sorte dele. O abençoou no seu último estado. Queridos, é no caos que a nossa comunhão de Deus é restaurada. É no caos que a nossa comunhão de Deus é ampliada. É no caos que a nossa comunhão com Deus é aprofundada. É no caos que o agir invisível de Deus acontece em sua vida, para louvor e glória dele. Meus queridos, que possamos ir para as nossas casas, nos lembrando de tudo isso. A nossa vida pode estar boa, mas tudo pode acontecer. E quando acontecer, que possamos entender que nada é nosso. Nada é nosso. E que Deus está sendo glorificado nas nossas perdas. Estamos aprendendo quem Ele realmente é e quem nós somos e do quanto a gente precisa dele. Por isso que é no caos que nós precisamos retornar para a prioridade, que é uma vida com Ele. Que Deus assim nos abençoe e possamos retornar para essa prioridade,
que é o nosso Senhor Jesus Cristo.